Muito bem, nesses momentos que nós teremos juntos aqui sobre a Palavra de Deus, eu gostaria de falar a respeito do que o livro de Eclesiastes diz acerca do tema que vocês escolheram para essa conferência. Esse tema que está aqui atrás de mim, a eternidade em nossos olhos. De que maneira nós podemos olhar para o Antigo Testamento e especialmente para o livro de Eclesiastes e compreender a forma como as pessoas no Antigo Testamento entendiam o papel da eternidade e a maneira como eles deveriam olhar para a eternidade, e como o olhar posto na eternidade mudaria a maneira deles de viver. E é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses 3 momentos que teremos juntos, um hoje à noite e outros amanhã à tarde e à noite também. O livro de Eclesiastes tem sido chamado pela maioria dos comentaristas e estudiosos do Antigo Testamento como um livro da depressão, como um livro do deprimente, como um livro da melancolia, talvez mais até do que o próprio livro de Lamentações. Lamentação é uma oração que nós fazemos quando estamos muito tristes e aflitos. A Bíblia está cheia de oração de lamentação. Lamentação é muito parecido com murmuração, a única diferença é que murmuramos para alguém semelhante a nós e lamentamos para Deus. Murmurar é você reclamar de algo ou de alguém para um amigo seu, isso é murmurar. Lamentar é quando você reclama da mesma coisa ou da mesma pessoa, não para alguém que está vivendo com você, não para um amigo, mas você fala com Deus sobre aquela situação. É quando Jesus na cruz, ao sofrer, enfim, não somente no corpo, mas na alma também, olha para o Pai e diz: Deus meu, por que me abandonastes? É quando Jeremias, diante da destruição da cidade de Jerusalém, aflito por causa daquela catástrofe, ao invés de ele procurar um amigo, um conhecido, um parente, ele vai para Deus e em uma oração ele escreve uma grande lamentação, que virou livro, está no Antigo Testamento, o livro de Lamentações. Quando a gente pega os 150 salmos, a maioria desses salmos são salmos justamente de lamentação. Salmos nos quais os seus autores, os salmistas, descrevem algum lamento, alguma tristeza, alguma dor, alguma angústia. A grande diferença é que eles não estão reclamando para quem está do lado, eles estão reclamando para quem está no alto. A gente encontra isso também, lamentações na boca de Moisés, como por exemplo, quando no livro de Números, as pessoas reclamavam porque não tinha carne no deserto. Reclamavam porque eles queriam voltar para o Egito. No Egito era melhor, ser escravo era melhor. Agora a gente está aqui, nesse deserto, nesse calorão, a gente só tem esse maná que cai no céu, a gente só tem essa água que sai da rocha, a gente não tem mais o pepino, o alho silvestre, o alho, o cebolão, a gente não tem mais as carnes, não tem mais nada, acabou tudo. A gente só tem esse pão que cai do céu, essa água que Moisés bate na rocha, a gente bebe. A gente queria voltar para o Egito, e Moisés foi aguentando aquilo até que ele estourou e ele vai orar a Deus e ele diz: Deus, acaso fui eu que dei a luz a todo esse povo para que agora eu possa amamentá-lo? Lembra de Moisés dizendo isso lá em Números capítulo 11? Acaso eu dei a luz para que agora possa levá-lo ao lugar de descanso? É o teu povo, se o Senhor não quiser cuidar deles, me mate de uma vez, porque eu não aguento mais. Ele nem termina dizendo em nome de Jesus amém. Ele só reclama, mas ele faz isso com Deus, e Deus se agrada, e Deus responde, Deus o abençoa, e Deus o aconselha, e Moisés ouve a voz de Deus e tudo se resolve. A Bíblia está cheia de lamentações, e quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, dificilmente nós olhamos para esse livro como um livro de lamentação, até porque ele não é, mas ele é algo que se parece muito com uma lamentação, mas ao invés de ser um discurso negativo, pessimista, sobre alguma coisa para Deus, ou para um amigo, para um filho, ou para uma das suas mais de centenas de esposas, não, Salomão decide escrever um livro, para descrever a desgraça que foi a vida dele, pelo simples fato de, por um curto período de tempo, talvez não tão curto assim, ele ter tirado os olhos da eternidade, e ter colocado os olhos nas coisas deste mundo. Aquilo que soaria como uma lamentação, parecida com esta que eu descrevi há pouco para vocês, e que está em boa parte do Antigo e também do Novo Testamento, o livro de Eclesiastes não é uma lamentação, parece com,
mas vai além, no sentido de ser mais um conselho bíblico a nós, no sentido de ser mais um testemunho de vida, muito triste, um testemunho talvez, de alguém que por um período de sua vida tirou os olhos do céu, e fitou os olhos nas coisas desse mundo, e viu a desgraça que isso foi, a desgraça que isso trouxe, e decidiu compartilhar isso conosco. Então, eu gostaria de ler hoje à noite Eclesiastes 1 com vocês, e à medida que ler, gostaria de expor esse texto para vocês. Bem, o primeiro versículo, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim. Todos acharam? Amém? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O autor desse capítulo, do livro, não é? Ele se auto-intitula como um pregador. A palavra pregador é a palavra kohelet, que inclusive é o nome desse livro em hebraico. Se você for estudar hebraico algum dia, você vai ver que o nome dos livros no Antigo Testamento são bem diferentes dos nossos. Não tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É mais ou menos assim: no princípio, no deserto, e outros números, né? E falou, não tem nada a ver com os nomes que nós chamamos, que vem de uma outra tradição, a tradição grega e depois latina da tradição das Escrituras. O nome desse livro, Eclesiastes, também não é Eclesiastes. Até o título Eclesiastes é muito mal visto pelos tradutores e até por aqueles que são estudiosos da palavra, porque ele não tem muito a ver com aquilo que o livro significa. Assim como, por exemplo, o livro de Levítico, o título não tem nada a ver com o livro, e outros títulos que nós temos e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que o livro trata. O livro também aqui não tem a ver com nada, a não ser com aquilo que ele coloca aqui no princípio, quando ele diz palavra do pregador. Essa palavra kohelet, que é o título desse livro, significa pregador, mas também significa orador, significa aquele que tem a palavra para poder ensinar algo a alguém, uma espécie de professor ou de um líder de uma eclesia, de uma assembleia, de um ajuntamento de pessoas que saíram das suas casas para decidir alguma coisa ou receber alguma instrução. Daí a palavra eclesia, de onde nós tiramos a palavra igreja, de onde vem também a palavra Eclesiastes. E esse homem aqui, que se auto-intitula o pregador ou o professor, ele se apresenta como filho de Davi, mas ele não dá o nome dele. Então a gente não sabe no primeiro momento que filho de Davi é esse, afinal de contas Davi teve um monte. Ele se apresenta como alguém da família real, embora também não apresente oficialmente o seu nome, quem ele era. E logo no início, no versículo 2, ele já apresenta o grande tema do livro, porque no verso 2, vá me acompanhando aí por favor, ele diz: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele apresenta aqui o grande título do seu livro, aquilo sobre o que ele deseja trabalhar ao longo de toda a sua dissertação, todo o material que ele vai escrever, tudo que ele vai apresentar, porque afinal de contas é uma pregação, é algo escrito que tem como objetivo ser uma aula, era para o povo aprender alguma coisa. E quando a gente chega no último capítulo, também lá no comecinho a gente pega isso, mas principalmente no último capítulo, capítulo 12, a gente percebe que o autor desse livro está mais preocupado com a juventude do que com qualquer outra faixa etária ou grupo na sociedade daquele tempo em que ele vivia. Ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E obviamente, meus irmãos, a perspectiva do autor aqui não é a dos céus, porque nos céus não há nada de vaidade. Ele não está olhando para a eternidade, ele não está com seus olhos postos na eternidade, mas ele está colocando os olhos na terra, nas coisas daqui. E o tamanho dele é tão grande, o desânimo dele é tão grande, que só pode ser descrito quando a perspectiva do céu é completamente perdida nos olhos de alguém. E aqui eu entendo que o autor do livro de Eclesiastes perdeu completamente essa perspectiva sobre os céus. E essas palavras continuarão a ser repetidas até o final do livro. Capítulo 12, verso 8, igualzinho: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A palavra hebraica aqui usada para vaidade, a palavra revel, ela não significa literalmente vaidade, mas ela significa
poeira ou vapor. Ou lembra aquela fumacinha que sai da panela de pressão, quando está pegando pressão, aí a válvula começa a mexer e aí começa a sair uma fumacinha, vocês lembram? Aquilo é a palavra revel. Aquilo é a palavra que aqui é traduzida como vaidade. Vaporzinho do vaporzinho, diz o pregador, tudo é vaporzinho. O que ele quer dizer com isso? Onde que ele quer chegar? A ideia é que tudo é sem sentido, tudo é breve, tudo é passageiro e tudo é absurdo, porque esse é um dos principais significados para essa palavra, absurdo. Eu até, quando pensava no título dessa pregação, eu pensei justamente nisso, a teologia do absurdo. Porque o capítulo 1 de Eclesiastes trata justamente disso. Salomão aqui, já entreguei o autor, ele vai dizer mais à frente, mas o autor aqui ele vai dizer que ele vai criar uma teologia que para mim é uma teologia do absurdo, de algo que não faz sentido, de algo que faz com que a gente viva nesse mundo como se não valesse a pena mesmo viver, algo que não faz sentido. O olhar do autor aqui é de alguém desanimado, de alguém frustrado. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Que é alguém que deseja levar ao absurdo a falta de sentido, que é viver com os olhos postos somente nesse mundo. E a expressão aqui, vaidade de vaidades, tem encontrado paralelo em alguns comentaristas como o santo dos santos, ou o cântico dos cânticos. Aqui a gente tem a vaidade das vaidades, ou vaidade de vaidades. Ou seja, a forma como ela é escrita aqui, é um superlativo, pode ser entendida como o maior de todos os absurdos, ou a maior de todas as vaidades, ou a coisa passageira mais passageira de todas, ou como eu prefiro chamar aqui, o maior absurdo de todos. A coisa mais absurda que se possa imaginar. E qual é? Ele descreve do 3 ao 11. Os versos 3 a 11 que a gente já vai ler, a gente encontra aqui uma espécie de poema que tenta ilustrar a brevidade da vida. Uma espécie de poema que, enfim, existem tantos poemas que louvam a vida, não é? Quando a gente ouve os melhores poetas da língua portuguesa, sejam os portugueses, sejam estes brasileiros, o que nós encontramos são homens que falam bem da vida, falam das aves, falam do mar, falam das plantas, da cor das flores. Eles encontram beleza na vida. E com essas palavras eles tentam nos animar a viver. Aí você abre a Bíblia, no primeiro capítulo do Eclesiastes, você vê um poema também. Mas não é um poema que te incita a viver. Não é um poema que te anima a viver. Mas é um poema que te leva a imaginar, por que eu continuo vivo? Não vale a pena estar vivo. A vida é uma desgraça. A vida não vale a pena ser vivida. Aquela conclusão na qual chegam pessoas que estão desanimadas, frustradas, decepcionadas, traídas. E a maioria de nós, se não passou, vai passar por um momento assim na vida. Na vida de algumas pessoas, esse momento dura bastante tempo. Na vida de outras, é um momento rápido, passageiro. Quando a eternidade não está mais em nossos olhos, tudo nesse mundo se torna fútil e sem sentido e absurdo. E o autor mostra como a vida é um constante círculo, como a vida é cíclica, e como a nossa vida, quando vivida sem a perspectiva da eternidade, afeta tão pouco o nosso mundo. No verso 3 ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem um homem? Assim começa o poema. Obviamente o autor aqui ele não espera a resposta, não é? Ele não faz uma pergunta, é uma pergunta o verso 3, esperando que você dê a resposta. A gente chama isso de pergunta retórica. É uma pergunta que na verdade já é uma afirmação, mas que é pergunta só para fazer você pensar. Na cabeça dele, tudo é um absurdo, e sem sentido, sem proveito. E ao longo do livro ele tenta provar isso, mostrar como tudo aquilo que uma pessoa ganha nesse mundo, eventualmente lhe será negado pela morte. Sua roupa, seu cabelo, a nova cor do seu cabelo, tudo. Quando você morrer, a morte vai tirar isso de você, e você não leva nada. É como dizem alguns filósofos futebolísticos brasileiros, não é? Quando acaba o jogo, o peão e o rei vão para dentro da mesma caixa. E assim é a vida. Quando acaba o jogo, todos nós
Sejamos peões ou reis, a gente vai para a mesma caixa, a gente não leva nada. Diante dessa certeza, com que ânimo eu vivo? Por que eu batalho? No capítulo 2, verso 11 de Eclesiastes, o autor vai dizer o seguinte, Eclesiastes 2:11, quero olhar 3 versos. 2:11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que era tudo vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Agora no capítulo 3, versículo 9, ele diz, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ou seja, para que eu vou ficar trabalhando, cansando, suando? Para que eu vou levantar cedo? Para que eu tenho que trabalhar? Eu vou morrer mesmo. Aí no capítulo 5, no versículo 16, ele diz, 5:16, também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Você trabalha para o vento? Não, você não trabalha, você trabalha para alguém. Ou para si mesmo, tem um nome, né? Do vento tem um nome. Então você trabalha para alguém. Mas ele diz aqui, para quê? Mas isso não é para te animar não, tá? Não é para fazer com que você saia daqui dizendo, é verdade, Salomão, não vale a pena. Você quer saber de uma coisa? Eu vou viver da assistência do governo. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver da bolsa. Aí você inventa um monte de bolsa. Aliás, já inventaram, né? Eu vou trabalhar para quê? Eu olho para Salomão e vejo que não vale a pena viver. Uma expressão que é usada no verso 3 e que é emblemática ao longo de todo o livro é debaixo do sol. Isso é igual a dizer debaixo do céu. E essa expressão que é usada aqui dezenas de vezes no livro. Ela descreve toda a vida do ser humano. Debaixo do sol significa tudo que a gente vive aqui nesse mundo. No verso 4 ele diz, geração vai, geração vem. Capítulo 1, verso 4. Mas a terra permanece para sempre. Ele diz aqui então que a vida nossa é muito breve. No verso 5 ele diz, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ou seja, levanta-se o sol, vai-se o sol, para enfatizar que a vida envolve círculos que se repetem e nunca acabam. No verso 6 ele diz, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus círculos. Você imagina alguém sentado na beira daquela estrada de chão batido. Aí o cara olha para o sol e o cara fala assim, o sol levantou e o sol se foi. O vento veio do sul, foi para o norte. O vento veio do norte e foi para o sul. Que vida que tem esse cara? É isso que Salomão está fazendo. Ele está frustrado. Ele não vê sentido em nada mais. E ele usa essas figuras da natureza só para dizer, olha isso. Eu estou cansado dessa vida. É tudo igual, sempre. E não apenas nas coisas da natureza, mas nas coisas humanas. É todo mundo igual. Todo mundo mente, todo mundo trai, todo mundo é falso, todo mundo é igual, só eu que não. E assim a gente vai pensando. A gente vai vivendo, imaginando que se só eu sou diferente, ou às vezes quando eu me incluo na maldade de todo mundo, então já não vale a pena mais viver. Salomão está pensando aqui, um trabalho filosófico, e trabalhos filosóficos nem sempre são fáceis. Mas ele dá mais um exemplo. Além de já ter mostrado o leste e o oeste, o curso do sol, ele descreve o norte, o sul e a ação dos ventos, cobrindo todas as direções no início do seu livro e também do seu pensamento. E tudo isso para enfatizar que a vida é como um círculo. No verso 7 ele diz, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. O mar não se enche. Assim como ele, o autor, e as vidas humanas também nunca se enchem, nunca se preenchem, nunca se satisfazem. Pessoas também, sem a perspectiva da eternidade, sem terem os seus olhos postos na eternidade, também vivem a lutar para preencher o seu vazio, o seu coração, vivem lutando para encontrar satisfação em alguma coisa, em alguma pessoa, em algum lugar,
mas no final descobre que não, eu não conseguia achar. Eu achava que era nesse namoro, mas descobri que não. Eu achava que era tendo um filho, eu achava que era casando, eu achava que era fazendo essa faculdade, estava louco para passar, me matei para passar, agora que estou aqui, não vejo a hora de sair. Não, também não é isso. Talvez se eu mudar de cidade, aí você muda e fala, pior, não devia ter saído da casa do meu pai e da minha mãe. E aí você pensa, talvez quando eu tiver muito dinheiro, igual um pastor uma vez pregando disse, irmãos, dinheiro não traz felicidade, pregando isso, né? No final do culto, um irmão bem simples lá na porta o abraçou, segurou ele bem forte e disse, pastor, eu sei que o dinheiro não traz felicidade, mas eu queria ter só um pouquinho para ter certeza. Certeza. E aí o cara consegue um pouquinho, e aí ele descobre que realmente não traz. Que ricos também se suicidam, que ricos também têm depressão, mas a gente duvida disso, até que a gente se torne rico também. E a vida é assim. A gente vai tentando se preencher o tempo todo. Olhando para mais outros 2 textos de Eclesiastes, vá comigo para 5:16 agora. No 5:16 o autor diz assim, também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? No capítulo 6, verso 7 ele diz, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. As riquezas, em sua natureza, não satisfazem. A comida em si, ela não satisfaz. Ela preenche, mas ela não satisfaz. Ela esgota a sua capacidade de receber um pouco mais de batata frita, de pizza, de peixe, de bebida. Chega uma hora que não cabe mais, mas isso não te satisfaz. Porque dali a algumas horas, você vai estar querendo comer de novo, um docinho, ou uma outra refeição. Nada nos satisfaz neste mundo. Nada que está fora da perspectiva do eterno nos satisfaz plenamente. E o autor vai enfatizar isso muitas vezes ao longo do livro. Versos 8-10, agora nós lemos assim, 8-10. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, nada há, pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que acontece debaixo do sol? Ele usa a expressão de novo aí. Existe alguma coisa nova debaixo do sol? Existe algo que alguém possa dizer, eu fui o primeiro a fazer isso. É a primeira vez que isso aconteceu. É a primeira vez que esse fenômeno ocorreu. Não, é tudo igual. Nada nunca muda. Nós sempre teremos os historiadores para nos dizer, há tantos anos atrás, alguém ou algo assim aconteceu. Poucos detalhes mudam, mas a vida se repete. E nada nunca é novo. No verso 11 ele diz, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Já não há lembrança, ele diz aí. E de fato, ao longo da história, só um pequeno grupo de pessoas ficam, não é, com seus nomes conhecidos, às vezes mais até do que as suas próprias gerações, ou a época em que viveram, e o que se passou na época delas. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para vocês, quando viveu Isaac Newton? Talvez você sabe quem foi, já ouviu falar. Mas talvez você não lembra o século em que ele viveu. O que aconteceu no mundo na época em que ele viveu? Ou se eu perguntasse para você aqui, outro grande personagem da história da humanidade, esse relacionado à história da igreja, como por exemplo, Anselmo de Cantuária. E aí talvez, se você já leu um pouco de história da igreja, você sabe que esse homem foi um homem que Deus usou grandiosamente, num período. Mas que período foi esse? Sei lá, a gente sabe o nome, mas não sabe quando. Está lá no comecinho do século XI. Ou eu poderia citar outro, um mais conhecido, Martinho Lutero. Aí você pensa, não, Martinho Lutero já ouviu falar, mas quando é que ele viveu? E o que aconteceu no mundo? Isso só para dizer que muitas vezes o nome das pessoas ficam
mais do que o tempo em que eles viveram e as demais coisas que se sucederam no período em que eles por aqui estavam. E Salomão está dizendo isso aqui no versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Os que, e ele está falando de gente, ele está falando de memória. Sabe o que ele está dizendo? Você vai morrer e ninguém vai lembrar. Você vai morrer e vão te enterrar. É bem provável que vão te enterrar. Aí vão fazer um funeral, a galera vai vir, o pessoal vai chorar, pelo menos a gente espera, né, que um ou outro chore. E aí, beleza, eles vão falar bem da gente, vão lembrar de alguma coisa legal, ainda que a gente não tenha feito tantas coisas legais, mas vão lembrar. Quando morre, todo mundo é bom. Aí vão enterrar a gente, aí vão colocar uma plaquinha lá, talvez coloque uma fotinha. Mas vai custar caro, e tem gente que vai até reclamar de ter que colocar lá a data que você nasceu, a data que você morreu. Mas no final das contas, por dó, acabam colocando. Você não vai nem saber disso. Porque Eclesiastes lá na frente, a gente vai ver amanhã, diz que você não sabe de nada que acontece debaixo do sol, mais depois que você morre. Mas sabe o que vai acontecer depois que você estiver ali? Talvez, uma vez por ano alguém vai lá. Talvez, no dia de finados. Talvez de vez em quando alguém leve uma flor, mas não pense você que vão gastar com flor, vão levar uma daquelas de plástico mesmo, para deixar lá para durar um pouco mais. O que vai se lembrar depois? O que vai permanecer da sua memória? O que falarão de você? Se lembrarão de você? Eu não falo o mundo, eu falo o pessoal que mora na sua rua. Eu falo aqueles que estudam com você, que trabalham com você. E você e eu passaremos. A gente não é tolo de achar que a gente vai viver mais do que Deus estipulou que vivêssemos. E Deus pode vir e nos chamar essa noite, ou não. Quando a gente é muito novo, a gente acha que a gente não morre. Quando a gente... Nunca, né? Quando a gente já não é tão novo assim, ou seja, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente vai morrer. Mas a gente acha que isso vai demorar muito tempo para acontecer. E tem muito adolescente que morre, né? Vocês sabem disso, tem adolescente que morre, né? Aqui também morre adolescente? Morre, né? Aí quando a gente chega na juventude, a gente fala, não, a gente vai morrer. A gente já tem certeza. Na adolescência não é tanta, mas na juventude a gente tem certeza que vai morrer. Mas ainda assim não parece ser uma coisa, porque a gente não pensa nisso. A gente pensa em tantas coisas, a gente tem tantos sonhos. E normalmente quando a gente morre é isso que falam no nosso funeral. Tinha tantos sonhos, tinha tantos planos. E tínhamos mesmo, e era bom que fosse assim. E realmente é triste quando um jovem morre. É muito triste. Na igreja que eu pastoreio, eu já tive a grande tristeza de sepultar 2 jovens, uma adolescente, na verdade, e uma jovem, que faleceram em causas, assim, em tragédias. É triste demais. É triste demais. E tinham sonhos. Mas eram jovens que tinham os olhos colocados na eternidade. E isso faz tanta diferença, gente. Porque o tempo que elas viveram aqui, tanto a adolescente quanto a mais velha, ambas, a mais velha já era casada, elas não viveram já de uma maneira tão fútil quanto vivem aquelas que são da mesma idade e que não têm os olhos postos na eternidade. E que vivem como se tudo se resumisse aqui, à carne, à festa, ao toque, ao beijo, ao sonho, à viagem, ao shopping center. Elas não vivem mais como se tudo se resumisse àquilo que os olhos podem ver. Mas como tem uma perspectiva das coisas eternas, a maneira como vivem é diferente, ou era diferente. O Senhor as chamou. Uma, em dezembro de 2008, precisamente no dia 25 de dezembro de 2008, num acidente de carro. E a outra, há pouco tempo atrás, no início do mês de outubro do ano de 2013, que ela dormiu, teve uma convulsão no meio da noite e não acordou no outro dia com 15 anos de idade. Mas essa jovem com 15 anos de idade, até hoje, é uma lembrança e um incentivo para demais adolescentes e jovens da nossa igreja, como alguém que viveu com os olhos postos na eternidade. E que não desperdiçou os 15 anos de vida que Deus deu a ela. E que sabia que a vida não se resumia a esse mundo. E que por isso sabia de que em breve ou Jesus voltava, ou possivelmente, em breve Jesus poderia chamá-la.
Poderia ser que esse breve demorasse muitos e muitos anos, e todos nós esperamos isso, não é assim? Quem é que quer morrer hoje? A gente não quer. A gente espera que demore muito tempo. Mas a gente nunca pode perder de vista o tema desse livro bíblico chamado Eclesiastes, que é desanimador justamente para fazer a gente pensar. Que coloca diante de nós um cenário triste, deprimente, e nada ufanante, nada triunfante, justamente para fazer a gente parar para pensar que a nossa vida não é só festa, que a nossa vida não é só alegria, e que muitas vezes essas coisas desta vida ofuscam a visão da eternidade. No verso 12 ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Aqui ele se entrega, não é quem é que é rei de Israel e quem é que é filho de Davi que virou rei. Só tem um, e é o Salomão. Ele não dá o nome dele, mas só pode ser ele. E ele diz no verso 13 e 14: eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Dos versos 12 a 18, o trecho final, após o poema de abertura ter destacado a brevidade da vida e a futilidade da vida, o lance de trabalhar para quê, comer para quê, viver para quê, tudo se repete. Todo mundo nasce, come, bebe, dorme e morre. Todo mundo, nada muda. Todo mundo passa pelas mesmas frustrações e tristezas. A partir desse momento, a partir do versículo 12, mais especificamente o 13, ele, Salomão, começa a dar o seu testemunho de vida. E aqui então o livro começa a ganhar sentido. E aqui a sua mensagem começa a ganhar brilho diante dos nossos olhos. E você começa a ter uma mensagem que pode mudar a sua vida. Uma mensagem que pode mudar a maneira como você se comporta e vive os dias que você tem para viver nesse mundo no qual Deus te colocou. Ele começa a dar seu testemunho, no qual ele busca entendimento. Ele aplicou a si mesmo, ele diz isso, a gente leu, na busca por compreensão de todos os aspectos da vida nessa terra. E ele concluiu que a vida é um absurdo, e que a vida não faz sentido, versos 13 e 14 que lemos. No verso 13 ele diz que ele quis informar-se de toda a sabedoria. Ou seja, ele não procurou compreender a vida de uma maneira murmuradora ou irresponsável. Ele não ficou só reclamando, mas ele deixou aqui o registro que foi com cuidado que ele chegou às conclusões que ele chegou. Foi pensando muito e foi com o auxílio da sabedoria que Deus deu a ele. No verso 14 ele diz que ele viu, eu atentei, eu vi para todas as obras. Ou seja, ele observou o mundo. Ele observou esse mundo natural. Ele fez aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Lá em Mateus 6. Olha para o pardal. Olha para o lírio do campo. Para vocês não terem tanta ansiedade como vocês têm. Vive ansioso com isso, com aquilo outro. Isso é pecado, gente. Aí Jesus fala, olha para o passarinho que vai acabar a ansiedade. Olha para o lírio do campo. Ele fala tudo isso no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do verso 25 ao 33. Aqui Salomão está fazendo a mesma coisa, ele está demonstrando para nós como ele, olhando para as coisas que Deus criou e também com o auxílio da sabedoria que Deus lhe deu, ele está tentando demonstrar para a gente como a sabedoria nos ensina a não vivermos correndo atrás do vento, mas correndo atrás das coisas que estão no alto. No verso 14 ele usa essa expressão, correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Eu já. Não sei se tem por aqui, mas lá no interior do estado de São Paulo, de onde eu venho, onde a gente fala o R mais bonito do Brasil, lá no interior de São Paulo, tem muito redemoinho. Não sei se vocês têm aqui, às vezes bate aqueles ventos no terrão e vira aquele, a gente chama de furacão, mas é um ventinho, né? Você só levanta folhinha de papel, mas a gente chama de furacão. E a gente corre para tentar abraçar. Quando eu era pequenininho, eu ouvia falar que o Saci Pererê morava lá dentro. E aí, por um tempo eu acreditei, mas depois a gente cresce, né? Eu corri atrás do vento, mas o vento sempre foi mais rápido que eu. E examinando a vida do autor do texto bíblico, a gente consegue compreender como que a conclusão à qual ele chega é que se você não vive
tendo Deus na tua mente, o tempo todo em perspectiva, olhando para a palavra, olhando para o alto, a sua vida aqui é correr atrás do furacãozinho. Tua vida é correr atrás do vento. Correr atrás do vento aqui é um paralelo com a palavra vaidade. O que é vaidade? É correr atrás do vapor. É correr atrás do vento. É correr atrás daquela coisa que você não pega, que você não toca, que você não estoca. Sabe, o vento. Você não é capaz. No verso 15, perdão. No verso 15 ele diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Essa frase não pode ser entendida em um sentido moral, não é como se fosse uma referência à injustiça. Ela pode também ser compreendida como uma referência às limitações da intelectualidade humana. Por mais que você pense, por mais que você calcule, você nunca vai ser totalmente inteligente. Vamos terminar. No verso 16 ele diz: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele diz aqui, não é? Que ele quis conhecer a sabedoria e o saber, e a saber o que é loucura e estultícia. Ou seja, ele acabou alcançando todos os aspectos da vida. Ele diz, mais uma vez, o correr atrás do vento, indicando a futilidade da atividade dele, intelectual. Por mais que ele tenha alcançado sabedoria e também conhecimento, ele reconhece que há limitações dentro do intelecto humano. No verso 18 ele diz, concluindo, né? Aliás, verso 17 e 18 a gente conclui: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfato, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha aqui mais um argumento para o preguiçoso justificar que não precisa estudar. Para que eu vou estudar? Se eu aumentar a minha ciência, eu só vou ficar cada vez mais triste. Então, eu abandono o trabalho, eu abandono os estudos, eu vou viver de bolsas. É assim que eu vou viver a vida. É isso que Salomão quer dizer para nós? Não, ele está dizendo que quem vive assim está desperdiçando a vida, está jogando a vida no lixo, está correndo atrás do vento, perdeu a perspectiva da eternidade e está perdendo a própria vida, além de perder a eternidade também. Ele diz o muito enfado, cansaço. Essa declaração parece contradizer, não é? Outros provérbios que falam do valor da sabedoria. Aqui ele merece a sabedoria, mas quando ele mesmo escreveu alguns provérbios, ele elogia a sabedoria. No entanto, a sabedoria produz vergonha naquilo em que ela falha em providenciar respostas satisfatórias a algumas situações de injustiça e também de frustração na vida. Ou seja, a inteligência não resolve todos os problemas. Resolve muitos problemas, mas não resolve todos. Principalmente aquele probleminha do vazio no interior do coração humano. Ideologia não resolve isso. Ciência não resolve isso. Dinheiro não resolve isso. Amizade, namoro, casamento, filho, não resolve isso. Igreja não resolve isso. Nada resolve isso. Somente aquele que é eterno preenche isso e resolve de uma vez por todas. Eu concluo então, meus irmãos e irmãs, dizendo que a ênfase aqui está no absurdo de viver sem ter os olhos postos na eternidade. Se você vive sem ter os olhos colocados na eternidade, sua vida vai ser sempre um absurdo aos olhos de Deus. Diante do convite do Senhor, a que a gente tenha o nosso coração e os nossos olhos na eternidade, como é que a teologia do absurdo de Eclesiastes capítulo 1 nos ajuda? Eu creio que nos ajuda mostrando o oposto. Ou seja, uma vida que não é vivida com os olhos na eternidade, acaba sendo uma vida vazia, sem sentido, absurda e cheia de absurdos, cheia de reclamações. Você olha para o seu pai e fala, é um absurdo. Para a mãe, para o trabalho, para o patrão, para o estudo, para aquilo que o professor espera de você, isso é um absurdo. Isso que o pastor prega é um absurdo. O dinheiro que eu tenho é um absurdo. A política é um absurdo. Tudo é um absurdo. Os Estados Unidos é um absurdo.
O clima é um absurdo. O horário, a vida vai ser cheia disso. Cheia de cansaços, de reclamações. Pôr os olhos na eternidade é a solução para os problemas de Salomão aqui. Nada, por mais que pareça bom, resolve o problema dessa vida. Nem mesmo a busca pela ciência. É isso que ele quer dizer aqui. Por mais que pareça bom. Nem a busca pela intelectualidade, nada. Tudo é absurdo quando os olhos não estão postos na eternidade. Pelo simples fato de que a vida é cíclica, ou seja, pela ciclicidade, nem sei se essa palavra existe, da vida apresentada aqui nesse capítulo, a gente não pode esperar que a vida aqui mude. A gente não pode esperar que as coisas vão mudar de uma hora para outra, se tão somente as pedras na minha história, as pedras no tabuleiro, ou alguma coisa for levemente alterada. Não, meus irmãos, só Cristo pode mudar a nossa vida. Só Cristo, o Eterno, pode transformar a vida vazia e sem sentido em uma vida abundante. Sem o Senhor, a nossa vida continuará a ser vivida sem sentido, porque só Cristo dá sentido à vida. Só Cristo tira dela o absurdo e coloca nela a razão, coloca nela a alegria. No verso 18, Salomão fala do muito enfado. Nós não podemos correr atrás do vento. A nossa vida não pode ser uma vida que vive só pelo vapor, só pela vaidade, só pela beleza, só pela comida, só pela bebida, só pelos relacionamentos. É para isso que você vive. É para isso que você acordou hoje. A nossa vida não pode ser focada só nessas coisas. Nós não podemos correr atrás do vento. A gente tem que morrer para esse mundo. A gente tem que morrer para o vento. Nós morremos para esse mundo e a gente corre para Cristo. Toda a sabedoria sem Cristo é loucura e perca de tempo, olhando para a eternidade. Pôr os olhos na eternidade é a única solução para quem deseja fugir das frustrações desta vida. Que as lições de Salomão, nesse primeiro capítulo do seu livro, possam nos incentivar a colocar os nossos olhos, a nossa vida, o nosso coração nas coisas da eternidade. E tudo aquilo que a gente é nas mãos daquele que veio da eternidade e voltou para a eternidade e nos receberá em glória um dia. Que a nossa vida, tudo que temos e somos, esteja nele, para a nossa alegria, para que tudo faça sentido do lado de cá da eternidade. Amém? Vamos orar. Nosso Deus bendito, em nome de Cristo Jesus nós te louvamos e te bendizemos. Pelo teu poder, pela tua grandeza, pela tua glória. Tu és o nosso Pai bendito, todo-poderoso. Senhor, nós clamamos para que de ti venha um avivamento, um despertamento, que abra os nossos olhos e faça com que olhemos para o teu reino e o queiramos mais do que queremos as coisas desse mundo. E que venhamos a desejar a tua vontade em nossa vida mais do que a nossa, os teus planos mais do que o nosso, para que a tua vontade seja feita e não a nossa. Senhor, tu conheces as nossas necessidades, tu conheces as nossas fragilidades. Venha nos socorrer, Senhor, naquilo em que somos tão fracos e tão incapazes. Dá-nos graça, dá-nos força, perdoa-nos, ó Deus, naquelas negligências na vida de oração, negligência na leitura da tua palavra e negligência em outras áreas da vida. Pecado mesmo, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a perdoar também, para que vivamos de fato a tua palavra. E, Senhor, que o Senhor nos santifique para nos livrar do mal, nos santifique para nos livrar da queda, nos santifique mais e mais, Senhor, a fim de que, quando entrarmos em tentação, não caiamos nela, não venhamos a sucumbir diante das tentações desse mundo, a que tiremos os olhos da eternidade e coloquemos os olhos e a vida nas coisas passageiras dessa terra. Guarda-nos, ó Deus, porque só o Senhor tem esse poder. E nós desejamos viver e morrer para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.